Saúde a você, meu amado irmão, minha amada irmã, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Trago aqui uma pequena reflexão da parte de Deus para o meu coração e o teu coração. Amém? Glória a Deus. Escrituras Sagradas, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, de capítulo 16 e de verso 7. E diz assim a palavra do Senhor: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o verão, como ele vos disse. Amém, amados? Glória a Deus. Amados, vivemos um tempo em que as pessoas têm desistido de algumas coisas que são tão importantes, desistem de realizar seus sonhos, desistem de lutar pelo seu casamento, desistem de estudar. Alguns entregam seu ministério desistindo do seu chamado. Nós podemos até desistir dos propósitos de Deus, mas o Senhor jamais desiste de nós. Mesmo quando nos afastamos da sua presença, Deus jamais abre mão da nossa vida. A história de Pedro nos ensina muitas coisas. Pedro foi o homem que viveu situações extremas, de exercer a sua fé de tal maneira a ponto de ter a sua inspiração reconhecida por Jesus como sendo do Espírito Santo, a ser repreendido por Jesus por estar sendo usado pelo diabo. Em um momento ele anda sobre as águas com Jesus e no outro tira seus olhos de Cristo e começa a se afogar. Pedro também foi aquele que disse a Jesus que jamais o abandonaria e algumas horas depois disse: eu não conheço esse homem. Talvez ele se pareça muito comigo e com você, vivendo entre altos e baixos na nossa vida espiritual, na nossa casa, nas nossas finanças e em outras áreas da nossa vida. Mas um dos fatos mais marcantes da vida de Pedro foi que Jesus nunca desistiu dele, assim como Jesus não desiste de mim e nem de você. Nessa passagem escrita por Marcos, Jesus manda um recado para os discípulos e também a Pedro. Porque também quando ele negou a Jesus 3 vezes, ele tinha desistido de continuar a obra de Deus. Mas Jesus não desistiu dele. Apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas fraquezas e limitações, Deus jamais desiste de nós. Mesmo que tenhamos jogado a toalha, que não tenhamos mais força para prosseguir na nossa caminhada, Deus olha para nós com um olhar de compaixão. E Ele está de braços abertos, esperando que voltamos para Ele. Pedro era pecador como eu e você, e tinha um temperamento difícil, tomava decisões precipitadas e se decepcionava consigo mesmo. Entre os discípulos, ele talvez fosse o mais impetuoso. E Jesus viu nele qualidades admiráveis que poderiam ser úteis para o crescimento do reino de Deus. Mas acima disso, Jesus o amava, por isso não abriu mão dele. Eu quero te dizer que o mesmo Jesus que não desistiu de Pedro, também não abre mão de você. Por mais que você tenha errado, é sempre tempo de recomeçar. Deus sempre nos dá uma nova chance, Ele nos ama, Ele não quer nos ver longe da sua presença. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Amados, aqui eu concluo essa pequena reflexão. Um grande abraço meu e um grande abraço do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique na paz, meus irmãos. Amém.